Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar de uma das histórias mais legais desta Copa do Mundo. A Copa do Mundo, ou esporte em geral, sempre conta histórias fantásticas, né? Grandes histórias de superação, né? Grandes voltas por cima. A gente teve esse ano, para mim a história favorita do esporte esse ano é a vitória do Nadal no Australia Open, que tá 2-0 abaixo. Medvedev tinha 3 chances de quebra para abrir uma quebra de vantagem no terceiro set, tá com a vitória na mão, e o Nadal buscou um jogo que para muita gente estava perdido, né? E no futebol, nesta Copa do Mundo, para mim, eles corrigem uma injustiça gigantesca. Para mim é um dos jogadores mais injustiçados do mundo, Olivier Giroud, porque esse cara foi tratado como bagre durante muito tempo, porque não fez uma boa Copa em 2018. Tem gente que fala da função tática e tudo isso, mas a gente sabe que a Copa do Mundo dele em 2018 não foi muito boa mesmo, né? Ele não marcou gols naquela Copa do Mundo, só que nessa Copa em 2022 ele está sendo fundamental para a França, né? Acho que muita gente falou, a França vai sentir falta do Benzema, né? O Benzema é um jogador insubstituível, e o Giroud vem mostrando que não está fazendo feio nem um pouco, né? O cara hoje faz o gol da classificação da França, ele abriu o placar contra a Polônia, marcou 2 gols contra a Austrália, se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da França. É uma coisa que não é pequena, né? O cara tá na história do futebol francês e é correção de uma injustiça, né? Como eu disse, o cara era sempre considerado um bagre, um jogador ruim. E assim, é um cara que se a gente olha, se quem acompanha a carreira do Gil sabe, o cara faz a diferença em vários aspectos. Isso é uma coisa que eu sempre adorei no Olivier Giroud, é profissionalismo. O cara é um baita de um profissional. Não à toa, 36 anos de idade, uma idade que muitos jogadores comuns já basicamente aposentaram, né? Essa é a idade que normalmente só os grandes gênios e grandes jogadores talentosos estão jogando em alto nível, mas ele ainda está jogando em alto nível e chego a dizer mais. Eu acho que o Giroud está vivendo perto do auge de sua carreira, porque ele vem jogando muito bem no Milan, ele vem impactando pela França como poucas vezes impactou, né? Então assim, é um jogador muito inteligente dentro de campo, ele tem um ótimo QI de futebol, toma boas decisões, não é o mais talentoso, mas é um cara que cresce em vários momentos, né? E assim, eu sou um cara que torço pro Chelsea, né? Então eu conheço bastante o Olivier Giroud pelo que ele fez no Chelsea, né? E assim, ele foi um cara muito descredibilizado em vários momentos do Chelsea, mas ele foi importantíssimo para o Chelsea se classificar para a Champions League, que iria ganhar, né? A Champions League que o Tuchel ganha na temporada passada, né? Anterior a essa Champions League, que o Chelsea ergue o caneco pela segunda vez. Foi uma temporada complicada, o Chelsea não pôde contratar, o Frank Lampard, que estava apenas no segundo trabalho como técnico, comandava o time naquela temporada, e ele deu a vaga de titular ao Tammy Abraham. Muita gente pensava que seria o Giroud o titular absoluto, né? E durante o momento o Giroud estava na hierarquia em terceiro lugar, atrás do Tammy Abraham e atrás do Michy Batshuayi. E assim, foi assim durante toda a temporada, até chegar ali por volta de janeiro ou fevereiro, tava só o Giroud assim lá no banco. E olha, o cara, segundo o que todo mundo falava, era sempre o primeiro a chegar nos treinos, ajudava os companheiros, era um dos últimos a sair, sempre estava trabalhando e se dedicando. Na segunda metade da temporada, foi escalado como titular a maior parte do tempo, e ele foi importantíssimo. Teve os 2 gols contra o Aston Villa, teve gol contra o Wolverhampton na última rodada, ele marcou muitos gols pelo Chelsea naquela Premier League, foi fundamental para o Chelsea terminar na 4ª posição e se classificar para a próxima Champions League. Na Champions League teve um jogo de 4 gols, numa das melhores atuações que eu vi em Champions League, marcando um poker, né, quando eu tenho um hat-trick, que é 3 gols, e o poker quando você marca 4 gols em um jogo só. Então assim, foi fundamental também para o Chelsea passar em primeiro lugar na fase de grupos da Champions. Então assim, Olivier Giroud, um cara que conquistava o espaço dele sem reclamar, sem chorar, apenas trabalhando, apenas dando o máximo de si. Foi importante para o Chelsea conquistar aquela Champions League também. E assim, vai para o Milan, vai para um time que tinha bons jogadores, né? Um time que tá tentando recuperar ali o espaço de protagonismo na Itália. E o cara é fundamental também para que o time volte a conquistar esse Scudetto. O Olivier Giroud é um atleta que assim, pode não ser um gigante pelo talento, mas pela entrega, dedicação, né? Pelo amor ao esporte, ele é um gigante, né? E assim, o que o cara faz pela seleção francesa, eu acho que é muito subestimado, né? O cara se entregou, assim, nunca teve medo de assumir esse papel do Benzema, de ser um 9 da seleção, e faz um trabalho muito digno, né? Foi na Nations League antes,
foi até mesmo na Eurocopa. O Olivier Giroud é um cara que se entrega ao máximo pela seleção francesa, e hoje o cara escreve mais uma página incrível nessa história dele na seleção, porque olha a emoção dele quando ele marca o gol, né? O que aquilo representava para ele, né? E o cara tá sempre calando os críticos, né? O cara é um bom jogador. Tem muita gente que falava, ele é um Gabriel Jesus com grife. Quem dera o Gabriel Jesus fosse o Olivier Giroud. Eu sempre pensava isso, né? Quem dera. Eu me lembro também, né, de uma página especial que o Giroud tem com o Chelsea, a campanha do segundo título de Europa League, onde ele foi o artilheiro da competição, o jogo que ele faz na final, marca gol, que deu 2 assistências, foi uma atuação de gala do Olivier Giroud. Então, assim, o cara, ele chegava nos momentos, ele abre o placar, inclusive, acho que ele faz, o primeiro gol é dele, um belíssimo gol de cabeça, entende? Ele é um cara que não foge da responsabilidade, chega no momento grande, ele apareceu em vários momentos. Então, eu sou um cara que tem muito, assim, apreço pelo Olivier Giroud. Eu acho que de muitos jogadores que eu já vi passando por futebol, alguns não te encantam, às vezes, pelo talento deles, mas te encantam pela dedicação e pelo amor ao esporte e também pela ética profissional. O Olivier Giroud, para mim, é um grande exemplo para muitos jogadores, porque ele é uma amostra de que você pode ser um vencedor e um atleta extremamente bem-sucedido se você se dedicar ao máximo, né? Não é necessário, às vezes, ser o jogador mais talentoso de todos. Não é todo mundo que tem o talento de um Lionel Messi, de um Kylian Mbappé, de um Neymar. Mas, assim, se aquele cara que tem a dedicação de um Giroud, esse aí, de uma maneira ou outra, ele vai ajudar a contribuir de alguma maneira para o esporte. Porque esse cara chegou longe no futebol por isso. Porque ele se entregou e se dedicou ao máximo. E até hoje, aos 36 anos, ele está sendo uma peça importante tanto para o seu clube quanto para uma seleção. A gente está falando de qualquer clube. A gente está falando do Milan, que é um dos maiores clubes do mundo, e a França, que é uma seleção que vem sendo protagonista em Copas do Mundo desde 98. Tudo bem, tem aquele 2002, tem um 2010, né, que foram pontos fora da curva, mas 2006 é final, 2014 é quartas de final e cai para o campeão, 2018 é campeão e agora é semifinalista de novo. Então, assim, Olivier Giroud é um jogador que pode talvez não ser tão lembrado por nós, assim. Eu, pessoalmente, vou lembrar, até porque eu acompanhei bastante a carreira dele, né? Mas talvez não seja tão lembrado por muita gente no futebol daqui a 20, 30 anos. Mas eu acho que a França, principalmente o futebol europeu, eles vão ter um grande respeito para a carreira que o Giroud construiu e ainda está construindo. A ver o que ele ainda vai fazer nessa Copa, mas eu acho que se tem um nome que sai gigante dessa Copa do Mundo aí na França, é Olivier Giroud. Porque o Tchouaméni ainda tem uma carreira inteira para construir, esses jovens jogadores, mas eu acho que o Giroud, ele corrige uma injustiça que muita gente criticava ele por 2018, ele faz uma Copa de 2022 gigante. O Mbappé é o principal destaque, mas se eu tivesse que dar uma segunda bola, acho que até acima do Griezmann, que brilha, que voa, mas acho que até por todo o contexto é o Giroud. Então, gente, para esse vídeo é isso, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.